Amo minha esposa e estamos juntos há anos e sempre senti que ela era minha. Eu estava errado. Ela era desajeitada e poderia ter feito algo errado, e foi graças a isso que descobri um segredo terrível, depois do qual minha vida virou de cabeça para baixo em antes e depois. Agora vou te contar. Acredito que muitos homens descobrem a infidelidade de suas esposas através de um momento inconveniente, de conversas ouvidas ou de encontrar evidências. No meu caso foi peculiarmente simples. Minha esposa me enviou um e-mail sem querer sobre seu caso. Joyce provavelmente selecionou meu nome entre os destinatários sugeridos, sem saber do erro. O e-mail, intitulado Sobre Ontem, expressava sentimentos que eu nunca havia usado, tornando a traição evidentemente óbvia. Em vez de confrontá-la imediatamente, escolhi uma abordagem lógica e metódica. Considerando a possível negação ou explicações alternativas, decidi esperar, intrigado para ver se Joyce perceberia o erro. Se não, pelo menos eu estaria avisado para o próximo encontro dela. Observando-a de perto, achei seu comportamento normal ao voltar para casa, sem dar sinais de reconhecer o erro. Durante toda a noite, evitei insinuar qualquer assunto, mantendo a rotina. No entanto, quando fomos para a cama, o sono me escapou e a possível traição pesou muito. Contemplando todos os ângulos, reconheci a possibilidade de inocência, temendo prejudicar nosso casamento. Apesar dos meus esforços para controlar as emoções, a dor da possível traição persistia. Depois de pensar muito, concluí que adiar o assunto até ter informações mais precisas era minha única opção. Felizmente eu consegui fazer isso. Na manhã seguinte retomei a análise, decidindo que a próxima quarta-feira poderia fornecer respostas. Agindo, entrei em contato com uma agência de detetives para vigiar Joyce naquela quarta-feira. Se as ações dela parecessem normais, isso não aliviaria totalmente meus medos, mas proporcionaria algum alívio. Por outro lado, se os meus receios fossem justificados, pelo menos eu saberia a verdade e poderia começar a tomar as medidas adequadas. Tendo esgotado minhas opções imediatas, abracei o jogo da espera. Deixei de lado a carta e retomei o trabalho. A quarta-feira seguinte parecia normal, com Joyce e eu trabalhando e voltando para casa juntos. Sua aparência e comportamento não apresentavam sinais de anormalidade. Em meu escritório, tentei esconder qualquer ansiedade ao ler as histórias de Edgar Allan Poe. Na quinta-feira, encontrei-me com a agência de detetives para saber os resultados da vigilância. Apesar da minha reserva emocional, senti que algo estava errado quando o detetive evitou contato visual. Meus temores foram confirmados. Joyce foi vista saindo de seu local de trabalho e encontrando um homem em um motel perto do aeroporto. As fotos fornecidas os capturaram entrando em uma sala às 13h52 e saindo de mãos dadas 2 horas depois. O detetive expressou seu pesar e eu pensei em meu próximo passo. Percebendo que o motel era seu ponto de encontro regular, perguntei se eles poderiam capturar evidências de dentro do quarto. O detetive concordou, mencionando os custos potenciais da cooperação do gerente do motel. Voltando ao meu escritório, lutei para me concentrar. Com as dúvidas eliminadas, minha capacidade de pensar parecia comprometida. Abandonando o trabalho, concentrei-me nas revelações. Enxugando os olhos, comecei a planejar. Além de confirmar a infidelidade de Joyce, entendi por que ela enviou a carta por engano. O amante dela era nosso vizinho, Ronald Bradshaw. Como Robert Bishop, meu nome provavelmente apareceu quando Joyce digitou as 2 primeiras letras no programa de e-mail. Apesar da nossa amizade, não notei nenhuma faísca entre Joyce e Ronald. A traição se intensificou e contemplei vários cursos de ação. Vingança, fantasias e cenários de súplica com Joyce passaram pela minha mente. Eventualmente decidi por um plano de ação duplo: dividir e conquistar. A primeira parte envolveu usar meu conhecimento sobre Joyce e Ronald para criar uma barreira entre eles, potencialmente interrompendo o relacionamento deles. Simultaneamente, a segunda parte compreendia uma campanha total para reconquistar o amor de Joyce, tornando-se o marido perfeito. Era hora de revelar as desvantagens do relacionamento de Joyce com Ronald. Meu objetivo era mostrar as vantagens de se reunir comigo. Planejando meticulosamente cada etapa, criei notas detalhadas, descrevendo o momento e a interdependência da minha campanha. Um elemento-chave foi garantir que eles permanecessem inconscientes do meu conhecimento sobre o caso deles, exigindo moderação da minha parte. Eu sabia como esconder minhas emoções e estava confiante em minha capacidade de executar isso. Embora eu esperasse outro relatório da agência de detetives antes de lançar minha campanha completa, havia medidas preparatórias que eu poderia tomar.
Investi em um sistema de gravação para nossos telefones residenciais e em um dispositivo de gravação oculto ativado por voz no carro de Joyce, efetivamente fechando a comunicação. Embora não pudesse grampear o celular dela, concluí que o carro dela era o local provável para ligações para Ronald. Meu próximo passo envolveu obter acesso ao e-mail de Joyce. Munido de suas senhas, configurei cópias de todas as mensagens para serem encaminhadas para meu endereço. Ao descobrir que o caso deles durou relativamente pouco, pretendi encerrar rapidamente a fase de lua de mel. Posteriormente, a agência de detetives me surpreendeu não apenas com fotos, mas também com vídeos e áudios dos momentos íntimos de Joyce e Ronald. Apesar da inesperada demonstração de afeto entre eles, permaneci firme em meu plano. Ciente da impaciência e da aversão à decepção de Joyce, planejei explorar essas fraquezas. Conhecendo simultaneamente a sua natureza romântica, vi uma oportunidade para outra faceta da minha intervenção. Ter cópias de todas as suas cartas me proporcionou uma vantagem no planejamento do meu programa de intervenção. À medida que a próxima troca de cartas se desenrolava, fornecendo detalhes cruciais sobre o encontro, aproveitei a oportunidade para intervir. No dia do encontro marcado, mexi discretamente no pneu do carro de Joyce enquanto ela estava no trabalho, fazendo com que ela procurasse minha ajuda. Oferecendo-me para ajudar com o problema do carro, atrasei minha partida estrategicamente, garantindo que não chegaria antes do horário marcado para seu encontro com Ronald. Encontrando-se com Ronald, ela esperou impacientemente em seu carro. Pedi desculpas pelo atraso, explicando que demorou mais do que o esperado. Enquanto ela andava frustrada, troquei estrategicamente o pneu dela, evitando que ela saísse até que eu terminasse. Embora já tivesse passado mais de uma hora desde que ela deveria conhecer Ronald, pedi desculpas novamente, esperando que isso não afetasse seu relacionamento com o cliente. Ela mencionou que Ronald teria que entender e sentiu um tom resignado. Enquanto trocava o pneu, seu telefone tocou várias vezes, provavelmente Ronald ligando. Ela verificou, mas evitou responder na minha presença, confirmando minhas suspeitas mais tarde, quando vi a correspondência agitada deles. Depois do jantar, surpreendi Joyce com uma massagem nos pés, um ato que ela geralmente solicitava. Expliquei que queria fazer algo de bom para ela devido ao seu dia desafiador. Ela questionou minhas intenções no início, mas acabou relaxando no sofá, expressando prazer através de gemidos suaves. Esperei uma semana antes de dar o próximo passo. Na segunda-feira, recebi um grande arranjo de flores em seu escritório com um cartão expressando meu agradecimento pela melhor esposa. Ela pareceu surpresa, mas me agradeceu profusamente. Confessei que queria mudar, enfatizando a preciosidade do seu amor. Porém, pelos e-mails dela, descobri que os amantes planejavam se encontrar em alguns dias. Apesar do meu desejo de interferir, evitei bagunçar novamente o carro de Joyce, temendo que isso fosse muito suspeito. Em vez disso, segui-a discretamente até o local do encontro, mantendo uma distância segura para evitar ser detectado. Enquanto ela entrava no quarto que Ronald havia reservado, acionei o alarme de incêndio no corredor do motel, causando caos. Observando do meu escritório, apreciei a frustração entre os dois amantes enquanto trocavam e-mails depois. Joyce parecia zangada e frustrada, e Ronald expressou sentimentos semelhantes. Meu plano para interromper o encontro clandestino foi um sucesso, deixando-os agitados e frustrados. Sinto muito, mas o risco de incêndio naquele lugar não é culpa minha, Joyce. Para pedidos futuros, escolha um local que não seja uma armadilha contra incêndio. Quando ela voltou do trabalho, percebi que Joyce ainda estava chateada. No entanto, seu humor mudou para surpresa quando viu a mesa de jantar elegantemente posta com guardanapos de linho e nossa porcelana fina. O aroma de seu prato favorito saindo do fogão aumentou seu espanto. Com um sorriso brincalhão, ela perguntou: "Quem é você e o que fez com meu marido?" Respondi modestamente: "Nada de especial, querido. Liguei para seu escritório esta tarde e, ao saber de sua reunião tardia com um cliente, decidi que cozinhar era a última coisa que você gostaria de fazer. Depois do jantar, determinado a não deixá-la ajudar com a louça, levei-a até o escritório e liguei meu programa de TV favorito. Ao voltar para a cozinha, senti seus olhos me seguindo, percebendo que minha campanha de conquista estava progredindo bem. Apesar das possíveis dúvidas de Joyce sobre seu caso, a carta interceptada de Ronald revelou sua persistente perseguição. Irritado com sua persistência e arrependido com a disposição de Joyce em continuar, eu sabia que era a hora de uma ação mais decisiva. Um dia antes da reunião planejada, liguei para o escritório de reservas do Hyatt Hotel, me passando por Ronald Bradshaw.
Alegando um problema de última hora, cancelei a reserva com satisfação. Curioso sobre as consequências, visitei o riad, escondendo-me atrás de um jornal no saguão. Na hora certa, a dupla casada apareceu, apenas para descobrir que seu quarto estava cancelado. Ronald se enfureceu no balcão, exigindo uma nova reserva, mas o recepcionista informou que o hotel estava lotado. O constrangimento de Joyce era evidente e ela tentou afastar Ronald. Observei até eles saírem, concluindo minha intervenção bem-sucedida. Quando Joyce voltou para casa, interceptei-a na porta, anunciando que estávamos saindo. Antes que ela pudesse protestar, peguei sua mão e a guiei até meu carro, abrindo a porta e mantendo minha determinação. Sentei-me no banco do motorista e ela perguntou sobre o propósito da nossa viagem. Insinuei uma surpresa, ligando o rádio ao som de uma música suave. Enquanto eu dirigia em silêncio, ela me observou com curiosidade, tentando discernir a natureza dos meus planos. Seu alarme ficou evidente quando entramos no estacionamento do riad. Por que estamos aqui? Ela questionou nervosamente. Com uma piscadela respondi, você verá. Pegamos o elevador do hotel até o último andar e nos encontramos no restaurante da cobertura com sua cúpula giratória. Aproximei-me do chefe dos garçons e, ao mencionar meu nome, ele nos conduziu até uma mesa com uma vista espetacular das luzes da cidade. Por que este lugar? Ela perguntou desconfiada. Expliquei casualmente, sem motivo específico. Achei que seria um cenário maravilhoso para minha linda esposa. Enquanto Joyce sorria tensamente com meu elogio, ela perguntou sobre como conseguir uma mesa, considerando a convenção relatada na cidade. Eu assegurei a ela, isso não é problema. Liguei hoje e reservei uma mesa. Joyce, grata pela minha consideração, relaxou. Sua alegria aumentou com a chegada do champanhe e ostras em meia concha. Para o prato principal, o garçom serviu salada niçoise de salmão com molho de azeitonas pretas, impressionando Joyce. Achei que você pediria algo mais pesado, como um bife grande, ela comentou sorrindo. Eu respondi, esta é uma opção ideal. Eu sei que você adora saladas, querido. Além disso, não queremos ficar muito cheios. A sobremesa framboesas frescas com chantilly e licor foi um final perfeito, apreciado por Joyce. No caminho para casa, Joyce, afetada pelo álcool e pelas ostras, parecia ao mesmo tempo chateada e animada depois de seus recentes fracassos no namoro. Uma vez em casa, levei-a para o nosso quarto escada acima, sugerindo que ela colocasse a camisola enquanto eu cuidava de outros preparativos. Assegurei-me de que tudo estivesse pronto no quarto de hóspedes, onde velas perfumadas iluminavam a cama aberta. Voltando a Joyce, fiquei satisfeito ao ver que ela havia escolhido uma camisola preta transparente. Conduzindo-a para o quarto de hóspedes, coloquei uma máscara de dormir sobre seus olhos, declarando que o tato e o olfato seriam os únicos sentidos necessários. Despindo-me, deitei-a sobre lençóis limpos, convidando-a a sentir o cheiro do óleo de amêndoa. Começando com uma massagem nos pés, subi gradualmente, concentrando-me nos músculos, criando uma atmosfera relaxada e íntima. Concentrei-me inicialmente em seus ombros e braços. Quando cheguei aos dedos dos pés, rolei-a suavemente de bruços, repetindo o processo pelas costas e massageando suas nádegas e costas. Virando-a novamente, concentrei-me em seus seios, circulando e manipulando sem tocar em áreas sensíveis. Depois de alguns minutos, voltei a ficar de pé, passando as pontas dos dedos pela parte interna das coxas. Os seus gemidos transformaram-se num longo grito, ecoado pelos meus próprios grunhidos, até que ambos atingimos o clímax. Depois de recuperar o juízo, tirei a máscara do rosto dela. Ela parecia inconsciente ou exausta, então levei-a para o quarto, cobri-a com um lençol e ela adormeceu rapidamente. Depois de um rápido banho de esponja, voltei para a cama, satisfeito com a noite, embora nossas rotinas matinais geralmente fossem diferentes. Ela me surpreendeu ao preparar o café e o café da manhã mais cedo. Expressando gratidão, ela mencionou que a noite anterior foi especial para ela. Apesar deste progresso, descobri um e-mail sugerindo o interesse contínuo de Ronald. Sentindo um ponto de viragem, senti a necessidade de ação imediata. Interceptando seus planos, troquei a bateria do seu celular, permitindo-me escutar suas conversas. Para desviar seus planos para o fim de semana com Ronald, tracei um plano e fiz um telefonema estratégico. Com a aproximação do fim de semana, Joyce apareceu arrumada, despertando a curiosidade sobre sua escolha de roupa íntima. Quando não demonstrei intenção de ir jogar golfe, Joyce ficou ansiosa. Eventualmente, ela perguntou sobre meus planos e a campainha tocou. Miriam, irmã de Joyce, nos surpreendeu,
revelando que eu a havia convidado para passar o fim de semana. A reviravolta inesperada deixou Joyce agradavelmente surpresa e eu satisfeito com o sucesso da diversão. No entanto, ela rapidamente se recuperou. Sugeri ajudar Miriam a levar a mala para o quarto de hóspedes enquanto Joyce se trocava. Joyce concordou, mencionando que faria uma ligação rápida. Enquanto ela se afastava, ouvi palavrões abafados. Ela voltou com o telefone que não respondia, frustrada com a bateria descarregada. Eu simpatizei, sugerindo que ela poderia ligar para o telefone residencial, mas ela descartou, considerando a ligação sem importância. Mudamos nosso foco para planos de café da manhã. Durante todo o fim de semana, trabalhei muito para que minhas irmãs se sentissem confortáveis. Quando Miriam se preparou para partir no domingo, ela me abraçou e expressou gratidão, chamando-me de marido especial. Joyce também me abraçou calorosamente, garantindo a Miriam que cuidaria bem de mim. Notei um leve estremecimento de Joyce, mas ela finalmente sorriu e tranquilizou Miriam. Depois que Joyce foi dormir no domingo, decidi verificar o aparelho de gravação. Eu estava confiante de que Joyce havia encontrado tempo para ligar para Ronald no fim de semana. Despreocupado por ter uma gravação da conversa, descobri que a ligação ocorreu na manhã de domingo. Ronald expressou frustração com a ausência de Joyce no sábado e com o telefone que não atendeu. Joyce se desculpou, explicando a visita inesperada de sua irmã e a bateria descarregada de seu telefone. Ronald sugeriu que ela poderia ter saído no sábado à tarde, mas Joyce citou os planos das irmãs para o fim de semana. A conversa deles me divertiu e a evidente frustração deles pareceu um golpe significativo no relacionamento deles. Eu esperava que isso fosse suficiente para moldar seu destino. Confirmando minhas suspeitas, os e-mails subsequentes de Ronald na segunda-feira indicavam que o relacionamento deles estava desmoronando. Ronald questionou se eles ainda estavam se encontrando, mas Joyce respondeu negativamente, afirmando que estava se tornando muito problemático e que ela se sentia culpada por suas ações. Ronald expressou decepção, mas esperava que pudessem continuar amigos, embora não com benefícios. Satisfeito por ter introduzido problemas suficientes no relacionamento deles, agora pretendia completar a segunda parte do meu plano. Quando Joyce voltou para casa naquela noite, ela parecia sombria e distraída. Sentindo que algo estava errado, perguntei cautelosamente sobre seu humor, me perguntando se ela tinha problemas relacionados ao trabalho ou flutuações hormonais. Joyce, sem olhar para mim, atribuiu isso ao mau humor e a possíveis fatores hormonais. Embora eu lhe desse espaço, interiormente não pude deixar de me deleitar com a crença de que ela estava de luto pelo fim de seu relacionamento com Ronald, apesar de ter sido sua decisão encerrá-lo. Em relação ao caso, senti o investimento emocional de Joyce nos relacionamentos, tornando o fim do nosso caso agridoce para ela. Embora ela parecesse melancólica, achei seu humor tranquilizador, confiante de que ela havia decidido acabar com isso. Enquanto isso, imaginei cinicamente a falta de turbulência emocional de Ronald, presumindo que ele provavelmente estava noivo de Bob. No dia seguinte, a melhora do estado emocional de Joyce apoiou minha crença de que nem Ronald nem ela tinham dúvidas. Isso alimentou meu crescente sentimento de triunfo, convencido de que tudo estava se desenrolando de acordo com meu plano. Naquela noite, quando Joyce entrou no escritório depois do jantar, eu estava com o livro de Edgar Allan Poe no colo quando ela perguntou sobre minha escolha de leitura. Mencionei De Casoff Amontilado. O desconhecimento da história não a impediu de expressar gratidão por ser um marido maravilhoso. Meu coração disparou com suas palavras, percebendo que este era o momento oportuno. Antecipando seu próximo movimento, vi um lampejo de culpa em seus olhos e ela admitiu não se sentir merecedora. Calmamente procurei a gaveta da escrivaninha, revelando fotos do encontro dela com Ronald. Inicialmente confusa, o choque de Joyce intensificou-se quando ela compreendeu as provas contundentes. Entregando-lhe uma cópia da petição de divórcio, afirmei que não havia como salvar nosso relacionamento. Interrompendo friamente seu apelo, entreguei documentos adicionais, incluindo uma carta para Bob e um relatório de detetive, enviado para sua irmã Miriam. Sua dor e confusão explodiram em soluços, pois ela não conseguia compreender a mudança abrupta do meu comportamento amoroso para aparente crueldade. Expliquei que o caso dela extinguiu meu amor e que minhas ações recentes visavam fazê-la compreender a magnitude de sua traição. Antes de sair, coloquei o livro aberto de Poe sobre os documentos, destacando o lema da família Montour de não me desonrar sem consequências. Joyce caiu angustiada no sofá e, como toque final, marquei a passagem relevante para ela ver como você gosta da história.
Escreva sua opinião nos comentários. Diga-nos o que você faria se, Deus me livre, você se encontrasse em uma situação semelhante. Acredito que o homem fez a coisa certa. O principal é ser feliz, e as pessoas que traem devem suportar o castigo.